Obrigado a todos pela agenda. Então, Karen, boa tarde mais uma vez. Agradeço mais uma vez sua atenção em nos Sim. disponibilizar seu precioso tempo aí. E agora a gente quer saber novidades do primeiro encontro das mulheres da Polícia Federal. Qual o balanço que você faz em números e também números, né? Vamos falar em quantidade, em números, como é que foi o evento, mas também como foi, o que saiu dessa carta aí para a direção da Polícia Federal. Boa tarde, obrigada pelo convite. É importante para nós esse espaço, poder falar sobre as nossas pautas das mulheres da Polícia Federal. Eu, assim, acredito que o balanço do encontro foi extremamente positivo. Nós recebemos mulheres de todos os estados da federação, e esse era o nosso propósito, né? Que viesse uma mulher de cada estado da federação, e elas estavam, então, representadas nesse encontro, para que a gente pudesse discutir, né, trocar experiências, dialogar, discutir temas que são relevantes para todas nós, aprender umas com as outras, estabelecer uma rede de apoio, enfim, tudo isso que era a nossa expectativa aconteceu nesse encontro. Então, nós saímos dele com um balanço muito positivo e que culminou com a entrega de uma carta da mulher policial ao diretor-geral da Polícia Federal. Então, foi dia 31 de julho. Foi muito importante, fomos muito bem recebidas também pelo nosso diretor-geral, que está sensível a algumas questões das mulheres, e eu acredito que só vamos ter a ganhar com isso. E quais foram as principais demandas dessa carta? Você pode revelar para a gente? E como ele recebeu também? Sim, é, nós tivemos, eu acredito que a principal demanda, e que nós já tínhamos detectado isso através da pesquisa que foi feita antes do evento. Então, no pré-evento, nós tivemos uma pesquisa que foi encaminhada para todas as mulheres policiais federais do Brasil participarem, as mulheres da ativa e as mulheres que estão aposentadas também. Não excluímos mulheres de nenhum cargo, todos os cargos puderam participar, e mulheres sindicalizadas ou não. Então, para que a gente pudesse ter efetivamente um retrato daquilo que as mulheres queriam. E já nesta enquete que nós fizemos, nós tínhamos uma ideia daquilo que nós teríamos como principal desejo das mulheres, que é a questão da saúde mental. E isso ficou muito claro no encontro, né? A questão do assédio, da saúde mental e do assédio foram dois temas tratados durante o encontro com muita propriedade por todas as mulheres. E, então, um dos primeiros itens que nós colocamos nessa carta foi de que as mulheres pedem ao diretor-geral que seja implantado dentro da Polícia Federal o atendimento psicológico e psiquiátrico. E aí as mulheres, como elas não excluem ninguém, elas só incluem, nós não queremos isso somente para nós mulheres, nós queremos isso para todo o efetivo da Polícia Federal. Então, esse atendimento psicológico e psiquiátrico hoje, ele é suprido, de alguma forma, pelos sindicatos locais, né, nos estados. Então, alguns sindicatos hoje, como o de Brasília, por exemplo, do Rio de Janeiro, têm ali na sua sede um atendimento psicológico e psiquiátrico para os colegas. Mas os sindicatos menores não conseguem ter esse atendimento, porque é um atendimento caro, enfim, e não conseguem, então, fazer isso nos locais. E aí, então, esse foi uma das nossas primeiras demandas ao diretor-geral, né? Esse atendimento psicológico e psiquiátrico dentro da Polícia Federal e a normatização disso. Até isso quero ressaltar, que a entrega da carta, ele tem esse viés. Hoje nós temos um documento oficial que foi entregue ao diretor-geral. Nós saímos apenas daquele contexto de fala para um contexto de uma atividade, de um momento em que nós entregamos fisicamente para ele um documento.
Então, agora nós temos propriedade para cobrar também que ele implante essas soluções. Então, nós estamos falando de da inclusão do atendimento psicológico e psiquiátrico para as mulheres e para os homens no plano de carreira de todos os cargos da PF. Isso, exatamente, é isso que nós Como é, pedimos. como é que ele recebeu essa notícia? Ele prometeu algo? Qual já o feedback inicial dele? Nesta questão, nós não tivemos nenhuma promessa, vamos dizer assim, do diretor-geral. Apenas ele prometeu que iria sim se empenhar em avaliar todos os itens que foram colocados na carta e, aos poucos, tentar fazer com que essas demandas sejam supridas. Mas nós não saímos de lá com uma promessa concreta de algum desses itens aqui que tenha sido colocado. Exceto um dos itens que a gente pontuou aqui, é que dentro da Polícia Federal, um dos itens que nós colocamos é que nós temos hoje também um problema que aí não é um problema também só dentro da Polícia Federal. Veja que esse é um problema que está, inclusive, nas empresas privadas, nos outros órgãos públicos, que é o assédio. Né? E o assédio recai, sim, na grande maioria das vezes, nas mulheres, né? Seja ele assédio moral ou assédio sexual. E dentro da Polícia Federal foi implantado, no final do ano passado somente, uma cartilha contra o assédio. E essa cartilha contra o assédio, que saiu no Nunca teve final de isso na dezembro do ano PF. passado, foi? Perdão, nunca teve um aconselhamento da direção da PF a respeito do assédio sexual e moral dentro da PF. Só agora, o ano passado, que teve essa cartilha. Isso, é algo que eu vejo que está sendo construído aos poucos na grande maioria dos lugares, né? E na Polícia Federal não é diferente. Então, no final do ano passado, foi publicada essa cartilha e foi também aberto um canal para que as pessoas que se sentirem assediadas, elas possam compartilhar isso e relatar isso a uma comissão da Polícia Federal. Então, isso era algo que não estava tendo uma divulgação adequada. Muitas das colegas que estavam nessa reunião não tinham conhecimento da cartilha e dessa possibilidade de poder relatar isso a uma comissão, de ter esse apoio, enfim. Então, o que nós pedimos ao diretor-geral é que isso efetivamente fosse divulgado dentro das superintendências, nas delegacias descentralizadas nos estados, nos lugares mais remotos, onde essas notícias muitas vezes não chegam. Muitas questões, muitas demandas são atendidas apenas nos grandes centros, principalmente Brasília, que está mais próximo e as pessoas têm mais conhecimento. Mas a Polícia Federal está no Brasil todo, do Oiapoque ao Chuí. Então, nós precisamos saber que cada um desses lugares a notícia precisa chegar. E, às vezes, lá na ponta, nesse colega, não chega. Então, foi um dos outros assuntos que nós conversamos com ele. Essa transparência, essa publicidade da cartilha e dessa possibilidade das colegas, sim, relatarem isso em um canal confiável, né, em que elas não sofram represálias posteriormente, depois de terem feito o seu relato, né? Tá bom. Carol? Olá, Karen. Karen, em relação ao canal que você acabou de falar, você teria dados, números a respeito das denúncias feitas dentro desse canal, que até então era pouco conhecido, né, pelas mulheres? Não, nós ainda não temos isso, nós não temos esses números, até porque é algo bem recente, né? Foi do início desse ano, então eles não divulgaram números, e um dos nossos pedidos que está nessa nossa carta que nós entregamos ao diretor-geral é que sejam divulgados esses números, então as estatísticas dos procedimentos, das eventuais punições que forem acontecer, enfim, que isso tudo seja divulgado. Isso está na nossa carta porque nós não temos conhecimento. Então, nós pedimos ao diretor-geral que isso seja divulgado. E também nós pedimos que, quando for uma mulher a vítima deste assédio, na comissão de acolhimento, posteriormente numa comissão disciplinar, que sim tenha mulheres nessa comissão.
para que a mulher não se sinta só neste momento. Boa tarde, Karen, tudo bem? Karen, Oi, então, tudo. você acredita que após, né, a realização do encontro, já tenha mudado alguma percepção e na forma do tratamento das mulheres dentro da Polícia Federal? Olha, nós estamos falando de algo muito recente, né? O nosso encontro foi semana passada, e essa, então, é a primeira semana que as colegas retornaram para os seus estados, né, após o nosso evento. Mas eu já lhe digo que sim, nós temos já uma mudança de perspectiva, porque nós tivemos colegas que chegaram sexta-feira nos seus estados e o superintendente, que é o gestor do estado na Polícia Federal, né? Então, o superintendente daquele local, daquele estado, já chamou a colega que estava no evento para participar de uma conversa e pedir e programar uma reunião com todo o efetivo para que isso possa ser passado. Já conversou com a colega para que as demandas que pudessem eventualmente ter um pouco mais de demora para serem definidas pelo diretor-geral e que pudessem já ser implementadas de alguma forma no Estado também fossem. Então, mesmo que sendo muito recente o evento da semana passada, eu acredito que nós já temos, sim, um ganho muito grande. E o outro ganho que eu acho que foi imenso foi esse fortalecimento das mulheres, elas entenderem que elas podem, que elas serão acolhidas e que elas estão respaldadas, principalmente pela Federação Nacional dos Policiais Federais. Ô, Karen, você tocou num Oi. assunto que eu acho interessante aí. Os superintendentes chamaram as mulheres de alguns estados depois do evento, provavelmente orientados pelo DG, para conversar sobre as demandas. Você tem os números aí de quantas mulheres são superintendentes hoje nos estados? Quantas são? Temos algumas? Deixa eu Porque ver se eu... parece meio que é um cargo majoritariamente masculino, né? Sim, sim. É, Isso até foi colocado lá na nossa reunião. Nós tivemos, inclusive, uma conversa, vamos dizer assim, com uma das coordenadoras da Diretoria de Gestão de Pessoal. Ela faz parte da Coordenadoria de Saúde. E eu não consigo, eu acho que eu não tenho isso aqui anotado. Eu não anotei não precisa exatamente ser. esse percentual. Mas eu acredito que, por exemplo, até uma coisa que o diretor-geral falou é que no Nordeste é onde há um percentual um pouco maior de mulheres nas superintendências. Te digo que em Santa Catarina a superintendente é uma mulher. Interessante. Eu vou Então, assim, passar. hoje nós estamos ocupando alguns espaços, sim. Ainda muito aquém daquilo que podemos, mas já estamos ocupando. Só que nós temos um gargalo aí, uma questão que nós precisamos resolver, que é a entrada de mulheres na Polícia Federal. Porque hoje somos 14% de mulheres dentro da Polícia Federal. É um número muito baixo. Então, Os isso concursos também estão acaba prevendo isso? Os concursos estão prevendo existe. cotas? Não, por enquanto não, mas existe um Tá. projeto tramitando na Câmara dos Deputados. Eu acredito que esse projeto, eu não sei se ele já tem relatoria, mas existe um projeto tramitando para que 25% das vagas para os concursos de segurança pública sejam destinados a mulheres. Então, um mínimo de 25%. Esse projeto ainda está no início, mas é uma forma de você trazer as mulheres para dentro das corporações policiais do Brasil todo, porque é um problema que acontece na Polícia Federal e nas outras forças policiais também. Quanto aos Lembrando números, a até, gente. Manzini, até Ah, é um dado tá. interessante, né, de dizer que até há pouco tempo, e eu não sei, não vou te garantir que isso não exista mais em estado nenhum, mas até há pouco tempo na polícia militar de alguns estados, você tinha uma cota de até onde eles aceitavam mulheres. Era Incrível. uma, era uma cota máxima de mulheres e não mínima. E isso até há pouco tempo existia, não sei se ainda em algum estado não há. Isso está mudando. Aqui no DF, se eu não Sim. me engano, a comandante-geral da PM é uma mulher, uma coronel, se eu não me engano. Mas isso está mudando e a PM, as polícias estão vendo os valores das mulheres.
junto à corporação. Eu vou passar para uma das meninas para a gente finalizar agora. Elas têm uma pergunta sobre o futuro do evento. O que você pode fazer para a gente adiantar para a gente aí? Tá. Quem vai? Karen, Carol? recentemente, né, a gente está em cima, o evento acabou de ocorrer, mas eu queria falar sobre quais são as expectativas do sindicato para novos encontros, o segundo encontro, né, nacional das mulheres. Como é que está aí a expectativa do sindicato para próximos encontros, próximos eventos em relação às mulheres? Bom, a nossa expectativa em relação à carta é, nos próximos dias, eventualmente, aí recebermos um retorno da direção-geral acerca de todas essas questões que nós colocamos na carta. Essa carta tem 13 tópicos diferentes de várias questões que envolvem, né, as mulheres policiais federais, e então essa é uma grande expectativa que nós temos, né, esse retorno da direção-geral. E com relação ao evento, a nossa grande expectativa é de que a gente amplie ele no próximo ano. Que sim, ele volte a acontecer no próximo ano, que esse segundo encontro aconteça o ano que vem, com a participação de mais mulheres. Que esse ano, por questões de orçamento da federação, questão de espaço, nós conseguimos trazer apenas uma mulher de cada estado, que foi definida pelos sindicatos locais, né? E aí, nos próximos encontros, nós queremos trazer mais mulheres para aumentar essa participação e fortalecer ainda mais todas nós dentro da Polícia Federal. Tá ótimo. Ô, Karen, te agradeço muito a sua atenção. Parabéns pela iniciativa inédita de fazer esse evento, de promover as mulheres, a importância das mulheres dentro da PF. Torcemos aqui como cidadãos, né, para que a corporação, que é a mais reconhecida em credibilidade do país, consiga aí avanços nessa questão do combate ao assédio moral e sexual internamente, de abrir canais mais para as mulheres junto ao DG, que vocês possam fazer mais e mais eventos, não só anuais, mas como semestrais e, quem sabe, bimestrais futuramente. Eu fiz aqui um textinho já, a gente vai publicar na Isto É Online, na coluna Esplanada. Eu vou aproveitar também parte do seu áudio para o nosso podcast que vai estrear no Metrópole semana que vem, tá bom? Tá ótimo, muito obrigada pelo espaço. Obrigado, Aline, obrigado, Karen, obrigado, equipe. Um abraço para todo mundo. Obrigada, Tchau, Leandro. obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Valeu. boa tarde. Tchau. Boa semana. Valeu. Tchau. Vocês também.